de hoje do canal aí, vamos falar das semis aí, né? Mando definido, bastidores e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, perder tempo não, vamos embora pro vídeo. Nesse campeonato, o São Paulo começou jogando, porque foi aos Estados Unidos na segunda, o jogo da Copa São Paulo foi na terça. Os jogadores tiveram que jogar em 24 horas, enfim. Então tem uma demanda reprimida do torcedor que a direção do São Paulo, que é colada no presidente da Federação Paulista, emitiu uma nota para dar alguma satisfação, né? Outra coisa que está represada com a torcida do São Paulo, a excursão Brasília, né? Quando o São Paulo tinha o mando, preferiu alugar seu estádio para um show e jogou 2 partidas em Brasília, foi um fracasso. Uma vitória faria com que o São Paulo tivesse o mando da semifinal e não o Palmeiras. Como o São Paulo não tem o mando, o São Paulo não tem que se pronunciar, né? Eu acho que é só uma forma. É claro que a gente sabe, o Massini falava ontem, se der São Paulo e Palmeiras, vai vir o grama sintética, vai vir a nota de repúdio, vai ver o cravo, não sei o que lá. A questão da grama sintética, ela, para mim, ela não é uma questão imediata. Eu imagino que ela volte com mais força daqui para frente, inclusive no Conselho Técnico da CBF antes do Campeonato Brasileiro. A questão da grama sintética, ninguém se recusa hoje a jogar na grama sintética, porque não existe essa possibilidade, porque os gramados continuam existindo, né? Então, quando o Lucas fala, não adianta, o Palmeiras é o mandante, ele jogaria em Barueri ou no Allianz Parque com a grama sintética. O mando é do Palmeiras, né? Essa discussão de fim do gramado sintético é uma coisa que talvez entre na pauta dos cartolas depois do manifesto dos jogadores. A ver, e não será uma coisa imediata, para daqui para frente. Se algum dia na existência, eu espero que ele exista, acabar no Brasil a praga da grama sintética e o Brasil se tornar como uma liga qualquer importante de futebol, uma liga que proíbe a grama sintética, aí o problema vai ser do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Atlético Paranaense, né? Que talvez tenha ou do Atlético Mineiro. Ou do Atlético Mineiro. Da Chapecoense, que vai mudar também da agora. Chapecoense, que talvez, sim, o que eu falo aqui, talvez inviabilize esse modelo de negócio fabuloso que o Palmeiras tem, em que o seu estádio é uma casa de shows, que às vezes serve para jogo de futebol. E o Palmeiras tenta encaixar o jogo nas brechas possíveis. Porque, de fato, quase todo final de semana tem show no Allianz Parque, né? Então, mas assim, agora, primeiro, tem a brecha da segunda-feira. Segundo, o mando é do Palmeiras. Quem define é o Palmeiras. Ponto. Final, né? Se fosse o São Paulo mandante, olha, aí sim, não quero jogar em tal horário, não quero jogar em tal dia, não quero jogar com a lua cheia, não quero... Isso o São Paulo tem que fazer, quando for mandante e tiver as suas prioridades. Isso não está acontecendo agora. Se o São Paulo for a final, passar pelo Palmeiras, e for contra o Corinthians e for contra o Santos, o mando que o São Paulo tiver, o São Paulo tem que fazer o que ele quiser na casa dele, na hora que ele quiser. E não ser marionete como tem sendo feito. Agora, não adianta notinha de repúdio com esse passivo todo de falta de atuação num calendário que agora não cabe. Simplesmente eu acho que não cabe essa manifestação do São Paulo nesse momento para esse jogo. É só para picuinha e dar uma satisfação para o torcedor. Uma jogada curiosa, porque é uma jogada de rara habilidade, né? De um jogador que o São Paulo não tinha, capaz de enfiar uma bola de sinuca numa distância de não sei quantos metros lá do campo, para o outro jogador que é o diferente também, e que aí a situação dos três na definição da jogada, ela é de fato brilhante. O passo do Oscar é qualquer coisa, a arrancada do Lucas já prevendo o passe do Oscar idem, e o primeiro toque na bola do Lucas, ele já deixa o zagueiro, se o zagueiro encosta nele é pênalti. Tanto que ele até faz o movimento de não querer tocar, né? O Lucas foi parado com falta e revezamento de falta o jogo todo. Ele apanhou que nem um coitado, o jogo todo. Nessa vez o cara não podia fazer falta nele, o cara estava dentro da área. O Rafael Donato, que tem 3 metros. E aí também o Caleri, ele não estava sozinho esperando a bola. Se você reparar, quando o Lucas dá o tapa e entra na área, o Caleri arrasta o zagueiro para trás de uma forma que ele consegue chegar mesmo largando atrás na frente do zagueiro. Então foi o movimento do Caleri também foi muito importante no gol. Sai o gol, muda. E o Zubeldia muda a ideia. Não vai entrar o Luciano. O Luciano não vai entrar durante o jogo. E o Luciano ficou sentado no banco até o final. Porque o jogo mudou. O jogo
Pro São Paulo, ele necessitava mais velocidade e não o Luciano. E aí foram entrando o André, foi entrando o Ferreirinha, foi entrando o Wendel. E o São Paulo conseguiu ter as chances de fazer o segundo, sobretudo quando o Ferreirinha entrou. Ferreirinha, se ele soubesse definir... Esse é o lance do gol de novo, ó. O Oscar... Vem buscar o jogo, né? O Lucas olha pra ele e sai. Olha o tapa na área, aí o zagueiro já não consegue. Olha o Caleri. A sua descrição dos três é perfeita, só que a lentidão do zagueiro que faz a... Sim, demora Olha isso. muito. Não, ele tem, olha isso. Então, uma passada lenta pesada. Eu acho que jogadores como Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda, Alan Franco potencializaram muito o futebol deles no 3-5-2. São Paulo não é favorito contra o Palmeiras, mas tem ótimas chances nesse sistema. Acho que é um sistema muito forte defensivamente que vai nos dar algumas chances, mas a gente vai ter que marcar. André, Luciano, Ferreirinha, eu acho que tem espaço para todos eles. Hoje a opção foi o Luciano no banco, mas, cara, o Luciano é um jogador completamente decisivo, importante. Ele tem ciência disso, eu acho que ele tem consciência o quão importante ele vai ser o restante do ano. Ferreirinha hoje entra bem, foi ganância ali, poderia ter matado o jogo, toca ali pro André do lado, mata o jogo, 2-0 para nós. Mas fez a jogada, uma baita jogada. O André, cara, ele entra faltando 5, 10, 15, 45, ele tem a mesma entrega, a mesma movimentação. E eu acho que ele tá sempre contabilizando pontos positivos com o treinador. E, cara, mais uma vez, hoje o Zubeldia surpreende pela leitura. A leitura que a gente cobrava que ele não tinha, ele teve no início da partida, ele teve nas substituições, acho que foram substituições de uma boa leitura. Acredito muito também que ele não cede à pressão da torcida, porque a torcida em algum momento pede o Luciano, e ele não cede, ele mantém a postura, ele mantém o time, mantém o foco e a estratégia, e é recompensado por isso por causa do gol. Então esse novo São Paulo do Zubeldia 3-5-2 mostra ser um São Paulo bem consistente, bem competitivo e que tem tudo para chegar à final do Paulista. Para o produto, para a qualidade do produto. E não só pensando no que é nosso, no São Paulo, pela qualidade do produto. Isso não pode parar por aqui. Mas o Lucas, eu conto muito com ele. Conto com a velocidade dele na segunda-feira. Conto com o empenho dele na segunda-feira. Quando eu penso em um jogador que pode ser o diferencial, que pode fazer a diferença, segunda-feira não vem outro cara na minha cabeça senão o Lucas. Cujos pontos realmente distanciaram o São Paulo da possibilidade de ser mandante, né, nas fases decisivas do campeonato. Isso corrobora o que foi divulgado a respeito da opinião interna dos jogadores do São Paulo sobre esse período de má fase, as irregularidades que o São Paulo como time de futebol atravessou recentemente. Muita gente colocando a cabeça do treinador numa bandeja como o único culpado de tudo que acontece de errado ou de ruim no time de futebol. Essa é uma questão cultural entre aspas, né? Porque é ruim, é defeituoso, está errado, não deveria ser assim. Por isso, entre aspas. Mas quando um jogador da estatura do Caleri fala publicamente aquilo que ele pensa, é claro, ele fala por ele, é a opinião dele, mas isso mostra o que se pensa dentro do vestiário a respeito dos problemas do São Paulo, compartilhados, claro, sempre tem que ser assim também, entre a comissão técnica e o grupo de jogadores. Em relação à nota, a ausência do São Paulo no conselho técnico virtual que aconteceu hoje para estabelecer como seriam as coisas em termos de datas, horários e locais das fases semifinais, é só o torcedor do São Paulo que acha que o time está certo, está indignado, pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que haveria um show no Morumbi e o estádio do São Paulo estivesse impossibilitado de receber o jogo com o Palmeiras no fim de semana. E o São Paulo propusesse, eu quero jogar no meu estádio, é meu direito, o jogo pode ser na segunda-feira de noite. O seu torcedor diria o quê? Claro. Se a federação concordar, que é quem organiza o campeonato, qual é o problema? Os detentores de direitos também. Qual é o problema? São Paulo, nesse caso, diria que os grandes jogos, os jogos decisivos têm que acontecer nas tardes nobres, sábados e domingos? Não. Ele exerceria, pelo menos, o desejo de ter o seu direito como mandante de atuar na sua casa. Isso tem que ser sagrado a todo clube de futebol, desde que as circunstâncias permitam. No caso do Palmeiras, foi o que aconteceu. O estádio está impossibilitado no sábado, no domingo a televisão quer Santos e Corinthians, por uma questão de audiência, por uma questão de jogadores envolvidos, é o Neymar em campo, é o Corinthians que sempre eleva as audiências das transmissões de futebol, e o jogo São Paulo e Palmeiras, no caso Palmeiras e São Paulo, é colocado na noite de segunda-feira, mantendo o direito do Palmeiras de jogar na sua casa. O São Paulo quer apenas tentar
né, não jogar no Allianz. O que é complexo, porque recentemente, em várias oportunidades, ali jogou e ali teve sucesso. A questão do gramado, muita gente perguntando, né, o Lucas vai jogar? O Oscar vai jogar? É claro que eles vão jogar. Eles vão começar o jogo e vão ficar em campo enquanto estiverem ajudando o São Paulo. E aí, nessa hora, a coisa do gramado vai ficar deixada para outro momento. Pessoal, o que a gente esperava ocorreu, né? O Palmeiras conseguiu mandar lá para segunda-feira. E aí a diretoria não participou, jogou para a torcida e tal. Ninguém acredita, né, na fraqueza desse dirigente de São Paulo, né? Só jogou para ver se a torcida ia assim impactar com a informação, mas todo mundo já sabia que o jogo seria na segunda. E como sempre, a gestão do São Paulo não faria nada, como não foi feito novamente. Falando de São Paulo agora, né? Preparação para o jogo no Allianz na segunda-feira. Gramado sintético, o Palmeiras vai vir com força máxima, Vitor Roque e companhia. E o São Paulo vai com o que a gente já conhece. A questão fica se o Oscar e o Lucas começarão jogando no Allianz. Principalmente até porque o Luciano sempre vai bem no Allianz, né? E é um outro esporte, né? Grama sintética, corre mais, é um outro esquema. Deve ir com os 3 zagueiros como sempre. O Miller criticou, falou que você devia povoar o meio campo e não a defesa, que você vai trazer o Palmeiras pra cima. Eu acho que tem que continuar com o esquema que tá funcionando e ser mais efetivo no ataque, é isso, né? Então agora é aguardar novidades durante a semana, se o Gustavo vai conseguir se recuperar, mas mesmo que se consiga, e não deve começar jogando, né? Porque falta ritmo de jogo. Então a escalação deve ser mais ou menos o que a gente viu no jogo de segunda-feira, né? Zubeldia, se for esperto aí, vai tentar treinar e reforçar esse elenco aí nesse esquema. E vamos ficar de olho. É o que basta a gente torcer para que não ocorram lesões e que o São Paulo possa praticar o seu melhor futebol. O Palmeiras é o favorito, lógico, joga em casa e cara, contratou mais de R$500 milhões e São Paulo gastou 0 em contratações. Apesar de terem sido muito boas, praticamente dos 4, 3 são titulares absolutos e o Wendel tem entrado, né? Então, não tenho o que reclamar, mas os caras abriram o bolso e vai ser um jogo duríssimo. E como sempre foi, São Paulo vai ter que ir lá fechar a casinha e buscar aproveitar as chances que tiver. É isso, gente. Eu não tenho muito mais novidades. O São Paulo agora é foco total nas semis do Paulista. E lembrando que anos que o São Paulo não chegava lá, bateu o Novo Horizontino. E agora é acompanhar as novidades, notícias e últimas do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!